tarde, pessoal. Meu nome é Lúcia Andrade, eu sou advogada, sócia do escritório Andrade Marcon Advogados, especialista em prevenção e solução de conflitos de forma rápida e efetiva. Sou a coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre, e hoje eu estou aqui num super bate-papo com as minhas amigas nucleadas Cacá Cerutti, Classi Falkenbach e Adriana Ilha, e nós vamos conversar sobre a importância das marcas nos pequenos negócios. Eu, como eu disse, eu sou advogada, eu não trabalho especificamente com registro de marcas, mas eu trabalho orientando o pequeno empreendedor na importância desse registro de marca. Então, quando eu tenho o meu discurso, quando eu atendo o pequeno, eu sempre digo, a primeira coisa, registrem a marca, porque se vocês querem começar de maneira redonda, né, para não ter problema lá na frente, sempre pensando grande, registrem a sua marca. E não somente isso, né, Cacá, eu acho que a marca pessoal também é muito importante, não só o registro específico da marca, mas também tu ter a tua identificação com a marca pessoal. Sobre isso, Lúcia, boa tarde. Boa tarde ou bom dia ou boa noite, porque eu não sei que horas que vocês vão assistir esse podcast, não é? Mas olha, eu me chamo então Cacá Cerutti, eu sou estrategista de marca, sou especialista em criar, posicionar e reposicionar marcas, com um foco no meu método que se chama ALMA, é um acrônimo da palavra alma, e através desse método que eu consigo trazer um pouco mais de humanização, uma linguagem mais emocional, mais conectada com os públicos da marca, e também para que a gente consiga gerar algum impacto para o mundo, que a gente consiga gerar movimentos que sejam significativos para essas marcas. E quando a gente está falando aqui sobre marcas, a importância do registro da marca, a importância da construção de uma marca para uma empreendedora, é de suma importância, né, gurias? Porque quando a gente inicia um negócio, muitas vezes a gente já tem, o pequeno empreendedor, ele já inicia o negócio com foco no logotipo, sabendo que o logotipo dentro de um processo de branding, que é o que a gente chama de gestão, quando a gente está fazendo um trabalho de construção de marca, de entender do posicionamento, de fazer a fundamentação dessa marca, a gente chama, isso faz parte de um campo do negócio que se chama branding. E dentro desse processo, a criação, o desenvolvimento do logotipo, que é o que depois vai ser registrado junto com o nome, é o último do processo, o último passo do processo. Por quê? Porque antes disso, nós temos que criar a fundamentação, é como se fosse uma casa. A gente cria o alicerce dessa casa, a fundamentação dela, para depois a gente ir construindo tijolinho a tijolinho, que é o que as pessoas vão enxergar depois. E o logotipo é como se eu fosse lá colocar a cerejinha do bolo depois, quando tiver toda a construção pronta, porque ele vai trazer de forma visual todo o conceito que foi criado pelo branding lá atrás. E a importância disso, respondendo à pergunta da Lúcia, que minha coordenadora, sou vice-coordenadora junto com ela lá do NUME, da Associação Comercial, a importância do registro tanto de uma marca comercial, que é mais importante ainda do que uma marca comercial, de uma marca pessoal, é justamente para que tu possa se proteger. Porque não adianta a gente criar todo um projeto de marca, que é um processo demorado e que tem um preço justo para ser feito todo esse tempo de investimento, de tempo e horário e etc., de criatividade, de envolvimento da empreendedora, de envolvimento dos profissionais, que eu trabalho com uma equipe junto comigo, e a gente cria tudo, tá lindo, bonito, maravilhoso, quando vai ver, putz, já tem gente usando meu nome, e aí eu não consigo fazer nada. Aí tu criou todo um trabalho para depois não poder ser usado. Não agiu de maneira preventiva. Exatamente. E aí, Adri, eu gostaria muito de te fazer essa pergunta, porque tu deves receber muitas dessas informações. Eu, inclusive, já tive duas clientes, porque já tinham outras empresas em outros estados que estavam operando com o mesmo objeto dentro do mesmo mercado, e a gente perdeu todo o trabalho. Embora eu tivesse dado a orientação desde o primeiro encontro, aquela coisa, vamos empurrando, porque vai dar para fazer, porque não vai ter ninguém que vai trabalhar com o mesmo nome do que eu. Gente, tem nome pessoal, tem marca pessoal que tem com o mesmo nome. Então, Adri, por favor, como que isso funciona? Bom, eu sou a Adriana Ilha, sou advogada, especialista em propriedade intelectual e negócios. Eu atuo nesse mercado já há 15 anos, advogo há 19, né?
E isso que a Cacá falou é uma grande verdade, é a realidade praticamente todo dia no escritório, né? O que acontece? As pessoas têm a ideia de que o registro da marca protege a marca, que é aquele símbolo isolado, nome, logotipo, para que ninguém utilize, né? Só que a marca que está sendo registrada, ela representa algo muito do branding. Sim. Então, de forma equivocada, as pessoas deixam no plano de negócio o registro da marca em último caso. Né? Então vai fazer tudo, ele contrata um contador, ele contrata um advogado até para fazer acordo de sócios, faz tudo que tem que fazer, o registro da marca tá lá embaixo, porque ele não entende tudo que aquele registro protege. E porque acha que é caro, não é? E porque acha que é caro. Na verdade, quando me perguntam assim, Adriana, é caro registrar uma marca? Eu devolvo com a pergunta. Depende pelo teu ponto de vista do que é caro ou barato, não, né? Na verdade, não é custo, é um investimento. Mas eu investimento no negócio. Eu respondo com a pergunta, né? Quanto custa pra ti hoje abrir mão da tua marca? Meu Deus. Então, eu pergunto isso, né? Não, tem gente que perde simplesmente todo o negócio porque não registrou a marca, perde né? todo o negócio. Isso chega lá todo dia. Então, uma desses clientes que eu comentei, ela perdeu tudo. Por isso que 10 anos de empresa. A primeira coisa que tem que fazer, antes de tentar um registro, de pensar em usar uma marca no mercado, é verificar se ela está disponível. Tá? E isso não é só uma questão de garantir o seu direito, mas é de ter certeza que tu não tá violando o direito de outra pessoa. Justamente. Porque assim, o registro da marca, ele é uma faculdade do empreendedor, do empresário. Ele não é obrigado a registrar. A lei não obriga. Mas a lei me obriga a não violar o direito de outro, porque daí eu vou estar sujeito a pagar uma indenização, a pagar os prejuízos que eu estiver causando. Então, se eu estou usando uma marca sem registro, ok, o risco é meu. Só que se tu já tiver aquela marca igual a minha, no mesmo segmento, eu tô te prejudicando. E eu não posso fazer isso. Eu estou violando um direito de alguém. Então, eu tenho que ter minimamente esse cuidado. Eu não quero registrar, tudo bem, mas primeiro eu vou verificar se eu não tô infringindo o direito de ninguém. Né? Então, o investimento não é um custo, é um investimento. Porque além desta proteção, ele te proporciona uma expansão. É a única forma que tu tem de monetizar a tua marca é através do registro. Sim. Eu não posso hoje... Porque futuramente tu pode pensar em vender, se daqui a pouco tiver a oportunidade, e ela tem muito maior valor agregado quando tá registrada. Exatamente. É a mesma coisa com qualquer outro bem. Eu não posso vender ou alugar um carro que não é meu. Sim. Eu preciso ter a propriedade dele para poder dispor dessa propriedade. Certeza. A marca é a Sim. mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E eu não sei se vocês enfrentam esse tipo de problema, mas eu já ouvi falar, claro, exatamente por eu não... Eu oriento, mas eu não trabalho nesse sentido. Que tem gente, inclusive, no mercado que registra marcas para depois poder vender. Eles nem usam essas marcas, mas eles registram exatamente para poder monetizar posteriormente e vender para quem tá procurando. Isso é verdade? Acontece no mercado? Acontece, é uma conduta de má fé, né? Então, se for comprovada a má fé, isso é uma conduta que o judiciário vai reprimir, né? Mas acontece, isso acontecia muito lá no início. Com registros de domínio, né? Registro de domínio também. Então, hoje mas isso... melhorou. É. Melhorou porque o NPI, né, ele tá... Depois da concessão, tem 5 anos que a empresa tem que entrar em atividade, senão nós, né, podemos sugestionar para os nossos clientes fazer a caducidade na marca. E isso eu tenho feito muito, sabe? Aí essa marca vai ser extinta e o meu cliente vai poder fazer um novo registro, porque na verdade ele não está usando, ele quis só se aproveitar, né, da má fé para ganhar uma E é perceptível isso, né? Porque é só um registro que não tem uma operação nenhuma comercial por trás, né? E aí o NPI, né, todo mundo, nós, né, mandando e-mails, e eles mesmos sabem disso, começou a reduzir, 5 anos depois da concessão, tu tem que entrar no mercado. Mas isso não era uma prática muito normal, assim, entre não. vocês, né? Entre os advogados de propriedade intelectual, que eu quis dizer. Eu fico muito atenta. Quando eu faço a viabilidade da marca, não dá para fazer. Aí eu vou olhar por quê? Por quê? Né? Aí eu vejo, a empresa tá baixada na Receita Federal, não tem nada dentro na rede social, né? Principalmente na Receita Federal, se está extinta. Aí eu faço a caducidade, incluo essa caducidade no pedido da marca para o meu cliente, né? Sim. E aí vamos ter sucesso. Porque eles não vão ter uma prova de uso, né? Porque durante os últimos 5 anos temos que fazer a prova do uso, né? Então, Isso tu consegue reverter. Porque na junta comercial do nosso estado, tu até protege o teu nome. Às vezes a marca está na denominação social, mas é só a nível estadual.
Tem uma Entendi. pequena chance, né, aqui no estado da gente reverter se os dois clientes, se os dois empresários são daqui do nosso estado. E aí tem uma pequena chance da gente recolocar a marca para o primeiro, em Entendi. função da anterioridade da junta comercial. Sim. Mas somente isso, já a nível de São Paulo, outros estados, não vai funcionar isso. É de quem primeiro faz o pedido junto ao INPI, o seu registro. Que é um Entendi. patrimônio para a empresa, ou seja, Com eu toda acho mais certeza. importante. Traz muito mais seriedade pro negócio também, né? Claro, Sim, esse Instituto da Caducidade, na diferencial. verdade, ele protege da reserva de mercado, né? Tu não pode ter uma marca sem uso, tu tem que dar uma destinação. É cumprir uma finalidade social, Não, né? ainda Sim. bem, com Então, certeza. Então, a acho que reserva isso de protege mercado, bastante. a reserva de mercado ela é proibida e a lei, através do Instituto da Caducidade, protege contra isso, né? Mas tem um período, Adri, que eu posso, por exemplo, se eu quiser registrar uma marca com a ideia de que eu quero lançar um negócio que vai ter aquele nome. Sim. E aí eu tenho um prazo para colocar isso a funcionar ou 5 eu tenho anos, já que 5 fazer? anos. Há 5 Como eu anos. estava falando. Ah, olha que informação importante 5 essa. anos. Foi isso que eu falei, né? Ah, entendi, É, entendi. 5 anos a partir da concessão do Entendi. registro da marca, né? Uhum. Isso. Gurias, em relação à importância, tá? Por exemplo, eu infernizo os meus clientes porque eu trabalho muito com contrato de prestação de serviços, né? Contrato. O contrato, eu digo, não, porque Ah. o contrato do... Você sabe, eu sou É. a louca dos contratos. A louca né? dos Eu sou a contratos. louca dos contratos, que eu digo, meu Deus, não me copia contrato do Google, porque dá problema, né? Lá na frente tu vai enfrentar um pepino, é melhor tu fazer um investimento fazendo um contrato bem feito com um advogado, do que ter um pepino lá na frente que vai ser 10, 20 vezes. O combinado não sai caro. O combinado É. não sai caro, porque eu Exatamente. digo, não é custo, é investimento. Tudo é investimento. Qual é a estratégia que vocês usam para que o cliente de vocês entenda qual é a importância efetiva? Porque, na verdade, claro, aqui a gente está numa linguagem de pessoas que entendem a importância da marca. Mas uma pessoa leiga, né? Vem um micro, um pequeno, que ele... O dinheiro dele tá curto, realmente ele quer fazer o folder, ele quer fazer o cartão, ele quer fazer o site. Como é que vocês convencem ele? Quais são a argumentação para definir a importância do registro da marca numa linguagem que o pequeno entenda essa importância? Como é que é feita essa comunicação para que eles entendam? Porque com o advogado é uma coisa, né? A gente falando aqui é uma coisa. Mas para o pequeno, para que ele entenda realmente essa importância. Sim. Eu até vou me apresentar, que antes eu entrei, né, Vai lá, no nosso Classi. assunto. Eu sou a Classi Falkenbach, da empresa, sou a diretora da empresa Signifique Propriedade Intelectual. Tenho atuação de 23 anos nesse mercado, na parte de registro de marcas, patentes, avaliação de marcas, que é uma coisa que eu foco bastante. E desenho industrial, direito autoral, é tudo inerente à área, contratos também. E justamente isso, o principal objetivo, né, da empresa, né, do negócio, tem que ser porque a marca, na verdade, é a única exclusividade que tu garante registrando ela, né? É um diferencial ao mesmo tempo, ele agrega valor, ele evita cópias, né? E também, até assim no sentido, de repente avanço um pouco, mas para ti ser uma empresa que quer fazer franquias, licenciar marcas, tu tem que ter no mínimo o pedido de registro, ingresso no NPI, né? Então, é fundamental, assim... Até porque todo pequeno começa pequeno, mas a ideia é que cresça, né? Pra tu crescer, tu tem que crescer de maneira redondinha pra não ter problema lá na frente. Exatamente. E claro que cada empresário sabe a sua hora, quando ele está confiando na marca de registrar. Mas, normalmente, quando ele faz o seu logotipo, o seu brand, né, do negócio, ele já está investindo alto ali para a marca dar certo. Então, o primeiro passo é fazer a sua identidade, depois vamos ver a viabilidade e depois fazer o devido registro, né? Para justamente ganhar essa exclusividade no território nacional, até internacional também. A empresa, nós fazemos também internacional, né? E então eu acho que é de extrema importância em função traz também quanto ao indevido da marca, também, uso indevido da marca de outros, traz essa proteção, né, também, né? Para não precisar sair do mercado, para ele manter a sua qualidade, já que daqui a pouco o outro não tem a mesma qualidade, né? Então, é extremamente importante, porque ele é um ativo de investimentos, ele faz... Eu sempre digo que o maior ativo de uma empresa é a marca, né? É que nem o nosso CPF, né? É o nome, é a marca e outra, né, Adri? Até uma pergunta bem específica que eu quero te fazer. Não se registra apenas nome e logotipo. Pode registrar cor, pode registrar sons,
pode registrar a tipologia? Ou o que mais pode ser feito? Na verdade, cores isoladas, elas não são registráveis, números isolados, letras isoladas, não. Sim. Elas precisam estar dentro de um conjunto que seja distintivo. Sim. Mais recentemente, a gente tem no Brasil a possibilidade de registrar marcas de posição. E aí sim, a cor num produto sempre na mesma posição, que é o caso famoso do solado do Christian Louboutin, né? Que é um solado vermelho, num escarpin preto e tal. Então, a cor só vai ser registrável em algumas situações, né? Como nesse caso da... Sim, da normalmente marcas grandes que fazem, né? Tipo o vermelho Ferrari. O tom do vermelho da Coca-Cola, por exemplo. A cor isolada, ela não é registrada como marca, tá? Os sons no Brasil, eles não são registráveis como marca. Sim. Aqui a gente conhece isso como marca não tradicional. Mas ela vai ter uma proteção, assim como o cheiro, né? A marca olfativa. Sim. Também ela é chamada de marca não tradicional porque ela não pode ser registrada efetivamente, formalmente no NPI, mas ela vai ter toda uma proteção pelo regramento da concorrência desleal. Entendi. Porque eu não posso usar indevidamente algo que reconhecidamente é do outro para desviar a clientela ou para me associar indevidamente, né? Respondendo o que a Lúcia estava falando antes, né? Quando chega um cliente no escritório, a gente tem duas situações. A situação ideal... Sim. E o que normalmente acontece. Pois né? Então, por isso que eu perguntei. A situação ideal é o cliente procurar o advogado preventivamente. Olha, eu vou montar um negócio, eu estou com uma ideia, vou me orientar do que eu devo fazer. E aí, geralmente, ele não procura advogado para isso. Ele procura o contador, ele procura o consultor de negócios, que ele precisa também desses profissionais, mas ele também precisa de um advogado, especialista em contratos, em constituição de empresas e em propriedade intelectual. Se ele chega preventivamente, a gente vai fazer todo o estudo, se a marca é viável ou não é, se ele pode, em quais ramos de atividade ele vai colocar aquela marca, porque às vezes a atividade da empresa, ela abrange vários segmentos de mercado, então a gente precisa fazer vários registros, cada processo é referente a um segmento de mercado, né? Então essa é a situação ideal, a gente fazer análise preliminar e ajudar ele a construir essa marca. Até porque se ele tiver que mudar aquela ideia inicial da marca, da logo, ele tem tempo para isso, não botou ainda no mercado, tal. Esse é o ideal. O real ele chega pra gente registrar uma marca que já tá no mercado e que não é opção mudar. Ah, doutor, eu preciso registrar. Tenho todo o material pronto. Isso, exatamente. Aí a gente chega dizendo, olha, essa marca é inviável. Ah, mas eu não posso trocar. Bom, então o que a gente faz? A gente vai fazer uma análise de risco. E aí esse cliente, ele tem que se preparar para assumir esse risco. Qual é o risco que ele está correndo de usar a marca que já é de um outro? Ter que trocar de uma hora para outra, pagar uma indenização. Bom, vamos fazer um caixinha então para isso, né? Daqui a pouco uma estratégia é tu te preparar para o risco. Ah, vamos planejar então um rebranding a médio e longo prazo, para ir trocando, para não desfazer aquela identidade com o consumidor. Então, tem toda uma estratégia para tu contornar isso. Então, quando ele chega, o caso às vezes é perdido, entre aspas, né? Porque não tem o que fazer, mas a gente tem como orientar algumas estratégias para que ele se recoloque de uma maneira segura, né? E a questão das franquias é uma questão que eu já enfrentei várias vezes, como a Classi falou, né? Para tu expandir para uma franquia, tu não precisa ter o registro concedido, basta que tu tenha um pedido. Porém, a gente nunca pode ter certeza sobre a decisão do NPI. E não raras vezes acontece de uma franquia ter lojas já vendidas para franqueados e a marca no meio do caminho ser indeferida. E aí, como que tu vai arcar com esse prejuízo dos teus franqueados? Tu é o franqueador. Não é só o teu, né? Não é só o teu. Então, é muito temeroso expandir sem ter a garantia, entende? Então, assim, o ideal é que as pessoas tenham em mente que a propriedade intelectual ela tem que ser usada como prevenção, de uma forma que anteceda os problemas, que prepare os negócios, né? E aí o cliente pequeno, como a Lúcia estava falando antes, né? Qual é a marca tem diversas oportunidades e diversas funções, né? Para o pequeno, como é que a gente convence? Ele tem o orçamento apertado, Exato. né? Ele não tem o que fazer. Bom, ele tem que entender que aquilo ali é uma segurança, tá? Para que ele não perca todo o resto do investimento que ele com muita luta conseguiu. E que às vezes é bem maior do que o registro. Exatamente. Então a gente vai orientar neste sentido. Olha, no momento tu precisa garantir teus investimentos e sobreviver no mercado. O teu negócio precisa se sustentar.
E se tu começar de um jeito e tiver que tirar e tiver que sumir, tu perde a tua conexão com o mercado. Então, não volta mais, às vezes nem volta, nem volta mais. Nem volta. É preciso a consciência. Exatamente. Então, para esse pequeno, a orientação parte dali. Para quem já chega com uma consciência de empresa um pouco mais robusta, de uma consciência de negócio um pouco mais estruturada, claro que isso também é importante, a garantia dos investimentos, mas a gente já também foca na questão da expansão. Né? Então, olha, tu tem que ter um cuidado, tem que ter uma segurança aqui, mas como tu já tem na tua ideia e na tua cabeça uma estrutura de negócio melhor, tu já pode começar a expandir. Perfeito. Ou pensar na tua expansão, onde tu quer estar daqui a 5 anos? Essa pergunta é bem comum, mas o pequenininho, ele nem sabe. Sim, ele não sabe ele tá ali tentando começar, pelo menos. Ele não sabe onde é que ele vai estar daqui a 3 meses, É. entendeu? Então, para aquele que não sabe o dia de amanhã ou do mês que vem, a gente tem que focar na segurança do investimento. Quando ele já tem uma estrutura um pouco mais trabalhada, que ele consegue visualizar o negócio dele daqui a 1, 2, 3, 10 anos, com ele a gente já pode trabalhar o convencimento pela questão da expansão. Né? Então, Adri, tu tocou num assunto e eu queria que vocês me esclarecessem. A questão das indenizações, tá? Quando tem conflito de marca, quais são os casos que existem essas indenizações? Tem que ser do mesmo segmento? Como é que tu prova esse prejuízo? Porque às vezes, na minha cabeça, né, pra tu ver como eu não tenho a mínima noção dessa área, é uma farmácia e uma pet shop. Não vai gerar indenização. Tem que ter. Como é que vocês provam o prejuízo? É pela classificação. Temos 45 classes, né? Cada um no seu segmento. Claro, a classe serviço de alimentação, hotelaria é junto, porque se complementa, né? Mas o NPI até está dando a marca, o seu registro para o restaurante e para o hotel, né? Mesmo com a mesma marca. Isso tá, porque são públicos, clientes diferenciados, né? Quem vai para o hotel já não vai para o restaurante de rua, né? Então, na verdade, eu acho que daí, tipo assim, às vezes até realmente tem procuradores que notificam nossos clientes, ou que ainda não são nossos clientes, indevidamente, né? Só porque tem uma mesma marca, não identifica que ele está no mesmo segmento, né? Então, muitas vezes eu passo lá para o escritório, vem muitas notificações erradas, né? Essa que é, porque eu imagino... não usou o mesmo nome. Tá, mas não tem nada a ver com a tua área. Não vai ter esse conflito. No seu segmento, ou produtos, às vezes, o produto alimentício tem algumas classes meio colidentes ali, que realmente ali o NB possa indeferir. Né? Mas, assim, o serviço, ele é bem classificado, né? Não sendo do mesmo ramo, segmento, não tem problema nenhum. O que tem que ser avaliado, Só se responderia que está indevida essa notificação, né? Existem várias coisas a serem avaliadas aí, né? A primeira delas, como a Classi falou, é a classificação, tá? Então, existem 45 classes que dividem produtos e serviços de acordo com o segmento. Essa é uma classificação administrativa, ela não é estanque. Então, eu posso ter coisas do mesmo segmento em diversas classes, né? Então, é uma classificação que facilita os registros e é uma classificação internacional. Então, isso facilita também quando tu quer registrar tua marca em outros países, enfim. Quando tu tem na mesma classe, não necessariamente tu é colidente. Por quê? Porque dentro de uma mesma classe, tu pode ter atividades diferentes. Dá um exemplo, Adri. Vou te dar um exemplo. Dentro da classe 45, a gente tem serviços advocatícios, escritórios de advocacia, propriedade intelectual, e a gente tem funerária. Exato. Dentro da mesma classe 35. Como a 43. Mas é classe do quê? É uma classe de serviços para pessoas. Subsegmento. Aí tu tem as especificações, tá? Uhum. Então, por exemplo, na classe 35 é a classe de comércio e gestão de negócios. Lá dentro tu tem agências de marketing, agências de comunicação, por exemplo, é dentro da 35. E tu tem comércio de vestuário também dentro da 35. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Né? Então, essa classificação, ela é uma classificação administrativa. Não significa que um registro na 41, que é a classe de eventos, ensinamentos, treinamentos, escola de música, que ela vai impedir um outro registro na 41. Tem que também ver a especificação. Então, eu posso ter uma escola de música na 41 e daqui a pouco uma educação física, um personal trainer na 41 também. Porque dentro da classe tem especificações diferentes. Então, tu sempre vai ter que analisar o segmento de mercado. E o segmento de mercado, ele também tem que ser analisado em relação à afinidade.
Porque a lei fala que não podem ser registradas marcas idênticas ou semelhantes para o mesmo segmento ou segmentos afins. Como os alimentos, como eu falei. Como os alimentos. Então, por exemplo, alimento e bebida pode ser considerado afim. Semi-joias, joias e roupa pode ser considerado afim. Porque a gente tem marcas que tem marca para tudo, né? Então, vai depender do caso a caso, tá? Daqui a pouco, farmácia com medicamentos, né? Com equipamentos hospitalares, por exemplo. Dependendo da situação, pode ser que haja uma afinidade. Então, tu vai ter que analisar um pouco o mercado ali também, né? Tem classes que, obviamente, são afins, né? Por exemplo, comércio está na 35. Comércio de qualquer coisa está na 35. Desde vestuário, como eu dei o exemplo, até comércio de ferramentas também está lá. Todos Só que, na 25, eu tenho confecção. A peça vestuário, o produto vestuário. Marca própria. Então, se eu vou fabricar e vender, eu tenho afinidade entre a 25 e a 35. Então, talvez eu tenha um registro na 25 e impeça um registro na 35. Entendi. Mas eu vou impedir pela afinidade. Entendi. Aí é que dá o conflito. Depende do analista. Tá. Como eu falei da classe. E aí depende do analista e aí a interpretação é a mesma coisa que nos processos dos advogados. Depende da cabeça do juiz. Vai da cabecinha de cada um. E aí, respondendo, porque a tua pergunta foi bem ampla, né, Lucia? Então, assim, ó, sim. Existem 3 critérios de afinidade, aliás, de colidência. 3 critérios de colidência. Que as pessoas, às vezes, confundem muito. Os clientes vêm pedindo coisas que não dá. Por exemplo, botar uma letra a mais. Trocar um Z por um S. Ah, mas bota um S a mais. Ou troca o F por PH, sei lá. Sim, não vai mudar nada, não né? Muda nada. Fonética, porque né? Quais são os 3 critérios de colidência? Gráfico, fonético e ideológico. Então, se significa a mesma coisa, ou se parece graficamente. Isso tem a mesma fonética, já era. Então, vai dar o conflito. Tá, então não é só a classe que a gente tem que analisar. É bem criteriosa, a nossa área é bem criteriosa. É bem detalhe. Não, é que eu ia dizer, ela é muito detalhista, né? A análise ali da viabilidade é algo bem, é o mais importante. E sobre as indenizações, né, que tu falaste, qual é a ação judicial que se usa quando o tema é a ação de registro de marca, né? É uma ação de abstenção de uso de marca, porque meu primeiro pedido é obrigar aquela pessoa a parar de usar a minha marca. E o pedido indenizatório. Indenização por dano material e dano moral. O dano moral é o que a gente chama no direito de in re ipsa. Eu não preciso comprovar o dano, basta que eu comprove que a outra pessoa está usando indevidamente. Ponto. Sim. O juiz vai arbitrar um valor, ou eu vou dar o valor que eu quero, enfim, o juiz vai arbitrar, né? O dano material tu precisa comprovar. E aí essa comprovação tem alguns critérios. Por exemplo, o que eu deixei de lucrar se eu tivesse licenciado a marca para ti? Ou o que eu deixei de lucrar porque tu vendeu mas produtos que bem, eu deveria... a prova ela é bem aí essa prova, difícil de fazer, é bem subjetiva, na verdade. Ou quanto tu lucrou por estar vendendo com a minha marca, né? E esses critérios, são 3 critérios que tem na lei. Quem escolhe é o prejudicado. Então, eu estou sendo prejudicada, eu vou dizer, eu quero indenização material por dano material por este critério. E isso é feito através de uma perícia. Não é assim, chega lá e... Aleatório. Verificação de valores. Verificação de valores. Gurias, vocês não vão acreditar, mas nós estamos na reta final do programa ali, ó. Ai, tá tão Faltando 2 minutos. É muito eu disse rápido. Que a coisa fluía 30 minutos, é muito tá pouco para falar sobre esse assunto, né? Então, eu gostaria que vocês dessem um recadinho final, né? Uma mensagem final sobre realmente a importância do registro da marca para os pequenos como uma forma de conclusão do tema que a gente debateu hoje. Isso, então assim, pessoal, pensando no pequeno negócio, que é o nosso foco aqui, né? O pequeno empreendedor. Precisa sim se preocupar com o registro, ou pelo menos em verificar se não está causando prejuízo para ninguém. Porque uma indenização pode ser pesada, pode comprometer completamente, né, o próprio negócio. Se tiver que trocar e reinvestir tudo, pode ser um grande problema para a própria operação do negócio. Então, não subestimem, né, a necessidade e o poder de ter uma marca registrada, que é uma segurança. Né? É como tu ter um seguro. Eu costumo dizer, ninguém compra um carro zero e sai da concessionária sem o seguro, gente. Então, ninguém tem que botar uma marca no mercado sem ter a segurança de que isso não vai dar um problema ali na frente, não vai causar um prejuízo. Então, pensem nisso como uma prioridade do negócio. Classita, o recadinho final. Sim, eu vejo assim, ó, a marca é o patrimônio da empresa. Ou seja, para mim, é o mais importante, né?
porque ele representa você, né? Ele é tudo, né? No negócio que tu tem ali, a tua marca é tudo. Eu vejo dessa forma. E eu acho até que e para os pequenos empreendedores, né, Adriana, a gente até assim tem um preço diferenciado, né? Pode parcelar, até para tentar ajudar, como a gente está muito tempo no mercado, para ajudar na consciência dos empreendedores menores, né? E seria isso, eu acho que é investimento. É tipo Cacá, investimento. quer aproveitar os últimos 15 segundos que temos? É isso aí, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: planejem-se, tá? Planejem um negócio, organizem as suas marcas, para criar todo esse universo sensorial da marca de vocês, para que vocês possam realmente vir para o mercado com impacto e fazer a diferença, para não ser mais um na fila do pão, né, gurias? Isso aí. E começando pela também a colocar muita atenção dentro desse importantíssimo que é de registrar e trazer segurança e gerar mais confiança para o teu negócio. Muito obrigada. Gente. Um abraço. Obrigada ao Nume, obrigada à equipe, né, da Visibilidade, né? É uma equipe maravilhosa, incrível, né, com ótimos objetivos. Muitíssimo obrigada. Pois não.